Eu lembro que eu tava numa reunião com primos, né? Um encontro, assim, de família. E aí, era no outro dia, o término da inscrição do vestibular. E eu tava decidida que eu ia fazer administração de empresas. Por quê? Eu já trabalhava o dia inteiro nessa época. Eu tinha um bom salário. Ganhava bem, assim, pra minha idade, 16 anos. Era um bom salário. Sim. E eu tinha opções de cursos noturnos, eu não queria parar de trabalhar, né? Eu não queria nem pensar em fazer um curso diurno. Então, na UFSC, a gente tinha 4. Era Direito, Economia, Contábeis e Administração. A gente não tinha mais cursos noturnos naquela época, lá em 1993. Ela tá se entregando. Eu tô me entregando, já me entreguei, o pessoal já fez a conta, tá tudo certo. Então, tinha essas 4 opções, né? E a minha opção era administração. Direito e economia estava descartado. Contábeis ficava ali no meio tempo, né? Mas queria administração. E nessa reunião de família foi interessante, porque começou a ser levantado um aspecto que até hoje eu ainda trabalho com os meus clientes, né? Que são as profissões de família. Começaram a lembrar, o tio fulano, que foi o mesmo que eu comecei a trabalhar no escritório dele, é contador, olha só, ele é empresário, né? Começaram a trazer, ele é contador e empresário. Sabe o primo não sei o quê? Ele trabalhou na contabilidade do hospital tal aqui em Florianópolis. Olha só, ele é bem sucedido, pode ser funcionário também de uma empresa. E foi trazendo as possibilidades da contabilidade, né? E aí eu fui para casa pensativa, né? Puxa, já tinha clicado ali, selecionado a administração. E de um dia para a noite eu migrei para ciências contábeis. E aí fiz o vestibular, passei e cursei os 5 anos. Mas o que eu acho mais interessante dessa história aí da escolha de contábeis é que durante os 5 anos e mesmo depois desses 5 anos, muitas vezes eu me questionei se essa era a minha escolha certa. Né? Tipo, eu tava com o pé em contábeis, fiz todo o curso, fui bem no curso, né? Algumas matérias ali meio trancos e barrancos, mas fui bem no curso. E eu percebi lá no final que, poxa, mas e se eles não tivessem me influenciado, né? Eu sempre ficava com esse... eu faria? Exato, eu sempre ficava com essa pulga atrás da orelha, né? Se eles não tivessem me dito pra eu fazer contábeis, eu teria feito administração, né? Será que não teria sido melhor? Ficava com essa culpa. E até que demorou bastante tempo para eu perceber que eu tinha feito a escolha, né? Eles não tinham escolhido por mim. Eu que tinha escolhido aquilo. Mas quem tomou a atitude foi você. Exato. Uhum. E daí, a partir daí, você mudou um pouco o foco? Foi meio que rápido, demorou um tempo ainda para mudar o foco de contabilidade, continuou como contabilidade. Como é que foi esse processo aí de mudança? Quando eu estava no último ano de faculdade, eu ainda trabalhava com turismo. E gosto do turismo até hoje, né? Agora, gosto mais da posição de turista, né? Do que no turismo. Adoro viajar. Mas nessa fase, ali, por volta do último ano de faculdade, eu acabei saindo do trabalho, né? A gente entrou num acordo e tal, eu não ia mais trabalhar lá. E aí a minha opção era, ou eu vou trabalhar com turismo, que é aquilo que eu sei, ou eu vou começar um estágio em contábeis, ou eu vou abrir meu escritório. E aí eu tava no último ano de trabalho e o meu sócio, o marido hoje, o Márcio, ele já era contador formado. E ele veio também dizendo, mas sempre tive sonho de abrir uma empresa contábil, quem sabe tu começa o escritório, porque agora tu não tá trabalhando, quem sabe a gente pega duas empresas e começa a trabalhar. E eu achei uma ideia boa, né? E era o sonho dele, confesso que não era o meu, nunca tinha pensado nisso. Na verdade, eu nunca tinha pensado qual era o meu sonho, né? E aí eu embarquei no sonho do outro. Eu tava no processo. Exato, eu embarquei no sonho dos primos, depois eu embarquei no sonho do marido, né? E segui aí nessa direção, comecei a trabalhar como contadora sem me dar conta de que eu tava abrindo um negócio. Eu acho que esse é um dos principais dores que hoje eu vejo nas donas de negócio que eu atendo e que eu ofereço como mentoria, né? De começar um negócio não só pela parte técnica, por estar oferecendo aquela ajuda, mas sim sabendo que tu tá começando um negócio. Eu não vou só vender um produto, uma mercadoria, eu vou ter um comércio nas mãos, né? Eu vou ter um negócio, não vou só prestar um serviço. Eu tenho um negócio em mãos. Na verdade, o brasileiro, ele é expert nisso, né? Sim. De começar um negócio através de uma ideia ou de uma motivação de alguém, só que ele não procurar o conhecimento. É que nem eu vi um vídeo muito legal que o cara fala assim, para você ser piloto de avião, você tem que estudar, tem que fazer prova, você tem que passar para ter lá o negócio. Um negócio, uma empresa, funciona da mesma forma. Sim. Não é apenas um CNPJ, né? Exato. Você tem que entender de gestão, entender de marketing, entender de financeiro, tem que entender um pouco de tudo. E as pessoas hoje no Brasil, os famosos MEIs,
que ficaram no limbo, né? Entre 2016 ali, ficaram no limbo. Muita gente abriu o MEI achando que era fácil empreender, né? Que era só lá criar um CNPJ, tá tudo certo. E teve bastante problema, né? Exato. Isso é uma questão, na opinião minha, cultural do Brasil. O brasileiro, ele é empreendedor. Sim. Ele não desiste, mas às vezes ele não procura conhecimento técnico para ter a constância que ele precisa. E ele acaba se frustrando e acaba com tudo e volta pro CLT novamente. Eu fui dono de empresa. Concordo. E muitas vezes isso está relacionado, inclusive, a uma crença que... esses dias eu escutei de um cliente, né? Mas todos os negócios fecham com 5 anos, né? Tipo, confirmando, não são todos, né? Boa parte fecha justamente por causa dessa mentalidade, né? De não olhar para aquilo como sendo um negócio. Então, acho que tem muito a ver com essa questão, né? De não olhar para isso como sendo um negócio. E voltando lá à minha história, né? Quando deu ali uns 10 anos de empresa, a gente já tinha funcionário. Nesse meio tempo, meu sócio e o marido veio trabalhar junto, né? A gente formou ali essa sociedade. Sim, ele saiu de uma empresa, ele trabalhava numa grande empresa aqui de Florianópolis na área financeira, então veio ajudar no financeiro, contábil do escritório. O escritório começou a crescer, né? Um cliente indica outro, a gente vai formando até os próprios contatos que já tinham antes, né? Vem ser nosso cliente, porque, tá trabalhando com contabilidade, já confiava no meu trabalho antes no turismo, então vem. Então, muita gente veio dessa forma. E ali, com 10 anos de trabalho, mais ou menos por volta de 2006, eu me dei conta disso, assim, né? Que as minhas escolhas, elas não tinham sido bem minhas, sabe? Eu fui vivendo aquilo que a vida foi me apresentando, mas elas não tinham sido bem minhas. E aí, eu entrei em crise. Tipo, parafuso geral, lá 2005, né? Piração, porque eu não sabia se eu não gostava de acordar de manhã cedo na segunda-feira para ir trabalhar. De manhã cedo, segunda-feira, para mim era tortura geral, assim. O despertador tocou e eu já pensava, tudo que eu tenho para fazer essa semana vai ser o caos, né? Então, realmente se tornava o caos. Começava a segunda querendo que chegasse a sexta. Exato. E isso é interessante, né? Porque mesmo sendo uma dona de negócio, eu não estava trabalhando para ninguém, eu estava trabalhando para mim mesma. Às vezes as pessoas têm esse sentimento quando trabalham para outras pessoas, né? Porque quando eu tiver o meu negócio vai ser diferente. Não vai. Tem que primeiro tratar a nossa mente para que aquilo seja uma jornada próspera. É o famoso escravo do meu próprio negócio. Né? Exato, funcionário de mim mesmo. Funcionário de mim mesmo. Também é um processo que mas isso é mundial, né? Não é só questão cultural brasileira, é mundial. Tem muitos empresários que eles saem do CLT com aquela ideia de liberdade e piora. Porque a liberdade, quando eles eram CLT, a liberdade deles era das 5 da manhã até as 8, que é a hora que começa, e depois das 6 em diante. Mal bem, eles tinham um princípio de liberdade. Sim. Mas depois que eles começam a ter o próprio negócio, eles têm 24 horas de compromisso. Sim, até exatamente. quando dormem, eles estão pensando. Exato. É bem por aí. E aí foi bem nessa época que eu me dou conta disso, né? Muitas vezes eu trabalhava final de semana, trabalhava à noite, continuo trabalhando final de semana, continuo trabalhando à noite quando necessário, mas só que agora com outro propósito. E naquela época eu ficava pensando, mas a crise é no meu trabalho? Será que a crise é porque eu exerço muito da parte técnica contábil? Será que a crise é no casamento? Porque daí já envolve tudo, né? É sócio trabalhando junto do lado, daí a gente já olha meio atravessado, né? Tipo, não concordei com isso aqui no trabalho, aí já chega em casa já meio atravessado também. De trabalhar com um companheiro. Exato. Então, tinha muita mistura. E aí, nessa época, eu tentei buscar ajuda com consultoria e a consultoria só olhava negócio. Tentei buscar ajuda com psicólogo e o psicólogo só olhava a minha saúde emocional. Parece que não juntava as duas pontas, sabe? E aí, eu resolvi voltar a estudar. Já que eu sempre gostei tanto de estudar, né? Eu fiquei 10 anos sem voltar a estudar. Eu não fiz uma pós nesse período, eu não estudei nada, li muito pouco. Então, eu considero que esse foi um período de inércia, assim, pra mim. Lá de 98 até 2006, mais ou menos, foi um período em que eu não me desenvolvi como pessoa, né? E aí, esse marco de 2005 para 2006 foi de um desenvolvimento pessoal mesmo, de buscar por curso, buscar por conhecimento, e ali eu me identifiquei como eu amo ajudar as pessoas, né? Ali tu descobriu a tua vibe, né? Exato. Eu acho que eu saí nesse momento de uma cumpridora de obrigações do governo, como contadora, né? Eu achava que eu trabalhava pro governo, indiretamente, e ainda o cliente que tinha que me pagar, para uma ajudadora de empresários, né? Mudou a chave, e eu acho que foi nessa mudança de chave minha interna que o negócio também começou a crescer.
Então, uma coisa está totalmente interligada com